transferências fecha hoje e a diretoria do São Paulo está de olho no relógio. Ontem o clube resolveu as burocracias e anunciou o lateral direito Mailton, ex-chapecoense, que pertencia ao Metalist da Ucrânia. O contrato vai até o fim de 2027. Cara, eu sou um lateral mais ofensivo, com boa chegada ali no fundo, né? Assim que eu vinha fazendo, jogando como ala também lá na Chapecoense, e vinha fazendo gols, dando assistência, participando bem dos jogos e espero dar continuidade aqui. E nessa reta final de janela, o São Paulo vai faturar. Como clube formador, tem direito a mais de 6 milhões de reais. Porque Antony foi vendido pelo Manchester United ao Betis da Espanha e, inclusive, foi apresentado hoje. Ederson está saindo do City rumo ao Fenerbahçe. Mas a grande dúvida do torcedor tricolor é a seguinte: e Marcos Leonardo, vem ou não vem? A diretoria tenta às pressas a liberação do jogador junto ao Al Hilal. Em Santos, o centroavante chegou à Arábia Saudita em setembro do ano passado, quando o clube pagou 40 milhões de euros ao Benfica. Foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências por lá. Sem espaço no time saudita, fora da lista de inscritos do campeonato local, Marcos Leonardo deseja voltar ao Brasil. A ideia é ter sequência, jogar a Libertadores e, quem sabe, chamar a atenção de Ancelotti. O acordo vai ser por empréstimo até o fim do ano. Tudo indica que com o Al Hilal arcando com o salário. Hoje o jogador ganha cerca de 2,5 milhões de reais. O detalhe é que o atleta abriu mão do alto salário para receber um valor simbólico do time brasileiro e facilitar o negócio. O tricolor começou a ver com bons olhos a contratação de Marcos Leonardo depois que Petros, ex-volante do clube, que atua no Oriente Médio, ligou para Casares. Imagina a visibilidade que esse atleta pode ter fazendo um final de Libertadores incrível, porque é um jogador de muito potencial, um jogador muito bom, é um jogador que eu tenho certeza que resolveria esse problema nesse momento. O São Paulo não precisaria fazer nenhum tipo de aporte, nenhuma loucura. Se tentaria, junto ao Al Hilal, fazer uma compensação onde o Al Hilal pagasse aí 50% ou 80% do salário, já que eles teriam que pagar tudo. A concorrência diminuiu. A janela de transferências fechou ontem nas principais ligas de futebol do mundo. O São Paulo conta com um trunfo: a vontade do jogador de vestir a camisa do clube do coração. Nas redes sociais já circulam fotos antigas. Olha aí. Paralelamente, o São Paulo negocia o retorno de Rigoni. Aos 32 anos, o argentino está no León do México. É um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na primeira passagem pelo tricolor. O relógio não para. A cada minuto cresce a pressão e a expectativa pela resposta do Al Hilal. O torcedor segue na contagem regressiva. Se o ok chegar, será que vai dar tempo? Até 11h59 da noite, o São Paulo ainda pode registrar novos atletas. Cicinho, de 1 a 10, hoje, qual seria o número da proximidade do Marcos Leonardo com o São Paulo? 5. Não tem nada de 5, não. Hoje. 9. Eita! 9? Eita, tá confiante. Sim, ele é São Paulino. O pai quer que ele venha para São Paulo, o jogador quer ver. Depende dessa questão de negociação do São Paulo. O clube também quer liberar. E o São Paulo precisa de um camisa 9, então tá tudo casado para que dê certo. Casares? Então, tudo Casares para que dê certo. Então, Eu tenho uma perguntinha. presidente. O Marcos Leonardo, hoje, o futebol que ele apresenta é superior ao do Caleri? Do que o Caleri vinha apresentando, sim. Ó. Que o Caleri vinha apresentando, sim. E eu acho que para o São Paulo, se ele vier realmente, Renata, vai cair como uma luva, porque é um jogador que faz gols, ele tem ambição de ir para a seleção brasileira,
Eu acho que ele vindo para o São Paulo, isso acaba também dando mais visibilidade para ele. É jovem. Então, eu vejo assim, e de repente até o final do ano, são 3 meses, tempo curto. E para o São Paulo, principalmente nessa reta final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai chegar e vai vestir a camisa e vai ser titular. Então, se realmente isso acontecer, parabéns pela diretoria de ter contratado um belo jogador. Agora, honestamente, o São Paulo é gigantesco, é um clube que serve de parâmetro para muitas coisas no futebol. Mas pelo que o Marcos Leonardo apresentou no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, eu imaginava que ele ficaria e se ele não ficasse, ele teria um espaço ainda até num clube europeu. Mas claro que o São Paulo é uma visibilidade, pensando em seleção brasileira, em sequência de trabalho. Mas o Ronaldão é um atacante que é muito bom. E ele tem um repertório bem versátil. Não é aquele atacante que fica parado esperando a bola, ele se movimenta. Eu gosto muito do futebol dele. É da nova safra de centroavantes que se movimentam muito e a correria. Tem habilidade também, né, Edu? Nova safra da Meninos da Vila, igual o Yuri Alberto e ele. Agora, assim, que nem o que nós estamos vendo, o que fizeram com a carreira desse menino também. Pô, deixaram ele numa situação que ele não pôde ser inscrito lá fora, é isso? Por isso que ele está voltando, para não ficar 6 meses parado. É uma gestão também que tem que ser revista, hein, velho? Porque agora fica a mercê num dia para tentar fechar e com valores lá em cima. O staff dele comeu bola aí. Não, mas é que ele teve, parece, oportunidade de outros clubes também da Europa. E no último dia não fechou com nada. Não, mas aí também tem que ver o que é bom para ele. Né? Isso daí chama atenção também a participação dos clubes brasileiros nesse Mundial que teve, né? O futebol brasileiro, muito bem falado lá fora, que todos falavam que estava abaixo dos demais aí países. Mas o staff comeu bola, não, e isso faz com que o jogador no último dia para fechar já deram um jogador jogar novamente no Brasil. Mas as oportunidades às vezes aparecem de última hora. Porque aqui a gente vai mostrar só para demonstrar mesmo, para que vocês tenham uma ideia do que o Marcos Leonardo fez pelos clubes, né, nos quais ele atuou. No Santos ele ficou de 2020 até 2023. Foram 168 jogos, 54 gols, 9 assistências. É um bom aproveitamento. No Benfica, é uma passagem bem mais rápida, de 24 jogos, 8 gols e nenhuma assistência. Aí no Al Hilal, já de 24 a 25, foram 43 partidas, 29 gols e 3 assistências. Então, Cicinho, quando a gente olha para esses números, dá uma animada. Animada? Dá uma empolgada. O São Paulo fica impossível. Aí é campeão da Libertadores. Você tá louco. Olha, pensando em Libertadores, gente, mas para Libertadores, se ele vier, é um ótimo acréscimo. Não, é a cereja do bolo que falta, Renato. O São Paulo tem um time muito bem montado com o Crespo. E tem deixar, o esquema tático ali é nítido que falta esse camisa 10... que o São Paulo ainda não encontrou, que leva a bola até o atacante, mas quando tem o Lucas e outra, o Oscar também voltando, é essa grande opção. E esse camisa 9, né? Porque o São Paulo precisa, que é o matador, que é o goleador, que está aí, Marcos Leonardo, que é São Paulino, vai entender o peso dessa camisa e, cara... Você vai ser feliz, vem ser feliz, irmão. Vem ser feliz. Tá empolgado, Seleção brasileira. Cicinho reza bastante, Cicinho. Esse lobby vem logo, hein, Marcos? Até que não permita sonhar até meia-noite, então venha. Não, mas tem alguma coisa errada. O cara foi artilheiro, o cara foi e tá numa situação dessa que nem o time dele quer ele. Mas não é o time que não quer ele. O que aconteceu? Ele que quer sair, irmão. Explica o que aconteceu. Não, ele que quer sair pra jogar. Entendeu? Ele tem contrato ainda com o clube lá. Sim. Vai ficar lá, vai treinar, vai jogar. Vai treinar, sim, vai treinar e vai jogar. Ele ficaria uns 4 meses no São Paulo, a princípio. Rapaz, aí ele vindo, de repente, pro Brasil, a visibilidade, irmão. Imagina isso, futebol. Seleção brasileira. Vê se abaixa o salário, são mais de 10 milhões por mês. Não, mas a felicidade, irmão, a felicidade. Abre o olho, São Paulo, abre o olho. O São Paulo não vai pagar nada. O clube que lá vai pagar o salário dele. Por que o Casares não assinou ainda, se não vai pagar nada? Porque o clube ainda não liberou. Os árabes não são bobos? Vamos ver o que vai acontecer. Sei não, bom, falando em... Danilo. O Marcos Leonardo, para quem ainda não acompanhou toda a novela, ele ficou de fora da inscrição da lista de inscritos do local, da liga local, o Sauditão, né? Por conta do excesso de estrangeiros. A partir desse momento, ele percebeu que não ia ser tão utilizado. E ele tem um grande sonho. Ele quer jogar a Copa do Mundo. Ele acha que tem potencial para estar como um dos atacantes do Ancelotti. Depois do Mundial que ele fez, ele alimentou muito esse sonho. Ele tinha certeza que poderia ser convocado pelo desempenho dele no Mundial. Vamos lembrar, o Ancelotti chegou por lá nos Estados Unidos a partir da semifinal
quando o Al Hilal já estava eliminado. Claro que o Ancelotti podia ter assistido pela televisão, mas ia ser diferente do impacto de como viu o Ancelotti, por exemplo, o João Pedro, né? O Ancelotti viu tudo que o João Pedro fez no Chelsea pessoalmente, o impacto sempre é outro. E aí, a partir do momento que o Marcos Leonardo viu, ele começou a conversar com o Al Hilal. E aí hoje, até escrevi hoje na coluna, tem no Flash, no UOL, tem no Instagram do UOL, todos os lugares para você acompanhar. O Marcos Leonardo, ele, quando foi traçar a estratégia, ele teve até proposta, sondagem, né, de times da Europa, teve uma breve conversa com o Flamengo que não avançou, e ele preferiu o São Paulo por 2 grandes motivos. O primeiro porque ele é São Paulino, a família é São Paulina, e seria um sonho de todo mundo que ele atuasse por lá. E o segundo é que no São Paulo ele vê uma oportunidade de atuar com frequência, com mais frequência do que atuaria em outros times da Europa ou mesmo no Flamengo, e vê a chance de se destacar numa competição continental, que é a Libertadores, que é importante. E ele sabe que o Ancelotti está olhando muito para o futebol brasileiro. Então ele já está fechado, ele quer jogar no São Paulo de qualquer jeito. O problema é que do fim da semana passada, quinta, sexta, para hoje, terça-feira, último dia da janela, o Al Hilal recuou e começou a repensar se realmente emprestaria. Porque o Marcos Leonardo não pode jogar na liga local, mas ele pode jogar na Champions da Ásia. Então o Al Hilal está nessa questão. E agora o Marcos Leonardo e o staff dele tem várias estratégias ali, alguma até pressionando um pouco mais o Al Hilal. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que responder, como você disse, até às 11h59 de hoje. Arnaldo, gente irresponsável como eu ficou falando, isso é um delírio, isso é um devaneio, é um absurdo, não vai acontecer, vocês estão enganando o torcedor. Não falei que estão enganando o torcedor, mas falei, é muito difícil e tudo mais. Aí, tá nesse pé aí, tem até as 23h59, evidentemente ia mudar o patamar do São Paulo se isso acontecesse, né? Se acontecer. Sim, sem dúvida. Eu acho que você não estava errado, porque faltam menos de 24 horas para fechar a janela e não tem um sinal positivo ainda. Então é muito difícil mesmo a contratação. Criou-se uma onda irreversível, né, de otimismo e de esperança na torcida do São Paulo, a tão sofrida torcida do São Paulo, que vê rivais despejando trilhões de euros e dólares em contratações na janela, e o São Paulo, num ano de retração, né, de poucos reforços, vê, além de tudo, o seu elenco ser dizimado por lesões, né? Então, o São Paulo está no mesmo campeonato que estão Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Parecem times de outras divisões em termos econômicos, né, hoje em dia. E o Marcos Leonardo seria uma esperança para duelar contra esses times e tudo mais, contra os times mais fortes, numa temporada em que o São Paulo não tem elenco para duelar com essas equipes mais fortes, né? E acho que aí tem uma circunstância, o Danilo passou um pouco sobre o tema, essa contratação ela só se torna minimamente possível pela vontade do jogador, como foram outras aquisições recentes do São Paulo. E isso acho que o São Paulo não tem que se orgulhar, porque tem muito jogador que ainda quer jogar no São Paulo. Pode ser por motivos familiares, pode ser por motivos profissionais, e prefere o São Paulo a outros clubes mais ricos do Brasil, como foi o Marcos Antônio, por exemplo, né? Que hoje é um dos destaques do time. E o Marcos Leonardo é um deles. Agora, entre a vontade do jogador, a vontade da família do jogador, a vontade do empresário do jogador, a abnegação do jogador que topa ganhar um salário São Paulo e não um salário Palmeiras ou Flamengo, existe o clube que detém os direitos do jogador, né, que pagou muito caro pelos direitos dele, né? E como também falou o Danilo agora no final, o Al Hilal em nenhum momento falou, eu vou emprestar esse jogador de graça para qualquer time. Não é que ele recuou. Ele está esperando a melhor proposta. Ele simplesmente não inscreveu o jogador na Liga. Por que ele não inscreveu o jogador na Liga? Porque ele contratou o centroavante do Liverpool por mais de 50 milhões de euros, o Darwin Núñez, né? E a gente conversava com o Mauro César ontem, e ele tem um ponto de vista muito relevante sobre a Liga Árabe. A Liga Árabe não conta apenas com a questão técnica do jogador, conta com a questão midiática do jogador. Uhum. E o centroavante do Al Hilal hoje é o centroavante que era do Liverpool campeão inglês, o Darwin Núñez. E quem vai ser inscrito, quem foi inscrito foi o Darwin Núñez, né? E aí, a partir daí o jogador tenta, o Marcos Leonardo no caso,
se encaixar em algum lugar. Se o São Paulo tivesse grande poder de contratação aquisitiva, ele já teria contratado o Marcos Leonardo, né, e não estaria esperando as últimas horas da janela. Vale lembrar que as últimas janelas de meio de ano no São Paulo têm sido um pouco assim, né? Sem muito... Antes mesmo do FIDIC, as janelas eram... As últimas 24 horas não é uma estratégia para deixar a emoção no ar e garantir pauta para a gente ou ansiedade no torcedor. É simplesmente o último respiro, né? É como vários clubes também fazem na Europa. Agora acabou de ser anunciado o Donnarumma, goleiro ex-PSG no Manchester City. Existe esses últimos dias, esses últimos momentos, e no caso do torcedor do São Paulo fica essa expectativa. A única questão, né, Tironi, é que o São Paulo, imagino, e também sei, né, por conta das apurações dos colegas e as nossas, não estava trabalhando só com o Marcos Leonardo como opção, né, que é a opção mais difícil, o chamado plano A. O São Paulo trabalhava com outras opções, porque a contratação dele é muito complexa, muito difícil mesmo. Agora, depois de tudo que se criou, da onda que se criou, qualquer plano B vai soar como Z, né? Pode vir qualquer outro jogador. Pode pensar qualquer jogador, qualquer atacante. Pode ver um atacante que está sendo convocado para a seleção brasileira. Ele vai ser considerado agora plano Z, né? E então é complexo. Eu acho que o ano para o torcedor de São Paulo é bem complexo. E acho que, além de tudo, essa teria que ser uma contratação ou plano A, B ou Z que caiba no orçamento do São Paulo para 2025. E o Marcos Leonardo só se tornou possível porque ele topou se encaixar no planejamento do São Paulo para 2025. O Marcos Leonardo vai sair, contratado ou não, como um dos jogadores mais são paulinos da geração dele nesse momento. Muito bem. Galera tá aqui falando sobre isso, sobre o Marcos Leonardo, falando ele quis ir pro São Paulo porque ele gosta do São Paulo, não quis ir pro Flamengo, mas a questão não é por causa disso, é porque no São Paulo ele vai jogar, e aí acho que nesse aspecto o Marcos Antônio, o xará dele, é um bom exemplo, né? Ele foi disputado também pelo Flamengo, foi pro São Paulo. No São Paulo o cara virou titular, joga todo jogo, acabou convocado para a seleção. Não foi para a seleção porque se machucou. E no Flamengo tem uma concorrência imensa. Bom, só no comando do ataque tem o Pedro, tem um monte de gente lá. Bruno Henrique, enfim. Então ele pode ter mais chances de jogar no São Paulo. Ocorre, nesse momento, acho que o ponto, nesse momento dessa contratação, que eu tratei como um delírio, devaneio ali há uns dias atrás, é que como o mundo árabe tem dinheiro, abre a torneira, sai dinheiro, os caras falam assim, então tá bom, então você não vai para lugar nenhum, você fica aqui, você não joga e acabou. Acho que essa é a questão central. O cara quer, o São Paulo quer, a família do cara quer, ele quer, tá tudo certo, mas os árabes estão falando, não, acho que talvez a gente não queira. E o cara pode acabar ficando lá. O Francisco Jorge fala que teve o Ferreirinha também, que quis jogar no São Paulo, verdade, mas vamos combinar que o Ferreirinha é um outro tipo de jogador. É o seguinte, deixa eu dar um recado aqui para vocês. A gente está acompanhando aqui o All News Esporte na TV, mas agora eu vou, na TV, entregar o comando para a craque Fabiola Cidral, que vai começar toda a cobertura do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente fica aqui no YouTube, continuando com o All News Esporte no YouTube. Então, na TV, vai que é tua, Fabiola Cidral. E a gente fica aqui no YouTube com vocês. Então, Danilo, eu falava para você que a questão agora é essa, né?